paz do Senhor Jesus, criança, tudo bem com você? Estamos aqui mais uma semana e vamos continuar falando, conhecendo sobre quem é Jesus. Nós já aprendemos que Ele é Deus, o Deus Filho. Aprendemos também que Ele é o homem, o Verbo encarnado, o Deus que se fez carne e habitou no meio de nós. E hoje não será diferente. Nós também iremos aprender sobre mais uma coisinha de quem é esse Jesus. Hoje nós vamos falar que Jesus é o Cristo. Você sabe me dizer por que nós dizemos que Jesus é o Cristo? Porque dizemos Jesus Cristo. E a tia Débora quer começar fazendo uma pergunta muito importante para você. E eu quero que você deixe aqui nos comentários as respostas que eu vou ver, vou curtir, vou pôr coraçãozinho, mas eu quero saber. Responde para a tia Débora. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Diga para a tia Débora. Parece ser uma pergunta muito fácil de responder, mas conforme nós respondemos essa pergunta, a maneira com que a gente responde vai mostrar se a gente está entendendo certinho sobre quem é Jesus. Para começar a falar que Jesus é o Cristo, a tia Débora quer que você pegue aí na sua casa a sua Bíblia, a Palavra de Deus, e abra no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, o versículo 15 e o versículo 16. Este versículo, este capítulo, diz bem assim: E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vamos repetir? E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Muito bem. Aqui nessa passagem, Jesus olha para os seus discípulos e pergunta: E vocês? Que vocês estão dizendo que quem eu sou? E Simão Pedro, convencido pelo Espírito de Deus, diz: O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sabe, criança, Jesus é o Messias prometido. Jesus é o Cristo, o ungido de Deus para nos salvar. A Bíblia nos diz que havia um profeta, o nome dele era Isaías. E Isaías viveu muitos anos antes de Jesus nascer. Mas antes de Jesus nascer, mais de 700 anos antes, Isaías, inspirado pelo Espírito de Deus, já profetizava sobre Jesus, sobre o nascimento daquele que salvaria a todos nós. A Bíblia nos diz que a primeira promessa sobre Jesus, sobre a vinda de Jesus, está lá no livro de Gênesis, no capítulo 3 e no versículo 15. A gente precisa ter o entendimento correto de quem é Jesus. Jesus ele foi mais que um homem bom. Jesus foi mais que um profeta, mais que um homem bondoso que tinha uma mensagem boa. Jesus era o Deus Filho, o Messias prometido, aquele enviado por Deus Pai que salvaria e remiria toda a humanidade. Nós precisamos ter o entendimento de que Jesus é este prometido, anunciado, muitos e muitos anos. Toda a Bíblia aponta para Jesus. Ele é o Messias, o Cristo, o ungido de Deus para nos salvar. Jesus, ele tinha uma missão quando veio a esta terra. Qual era, tia Débora, a missão de Jesus ao tomar um corpo físico e vir até a este mundo? Criança,
Lá no livro de Gênesis, a Bíblia nos conta que o homem pecou. Adão era representante da humanidade. E quando Adão pecou, todos nós pecamos também. E a missão de Jesus, ao vir a este mundo, era se entregar por nós. Criança, quando Jesus veio a este mundo, ele já sabia qual era a sua missão. E sua missão não era fácil. A missão de Jesus era se entregar na cruz do Calvário. Era se sujeitar a esta morte de cruz, sendo ele justo, puro, não havia pecado nenhum em Jesus, mas ele sabia que ele precisava, era necessário que ele se entregasse na cruz do Calvário por mim e por você. A missão de Jesus era morrer na cruz do Calvário. E não foi uma missão fácil, foi uma missão dolorida, foi uma missão em que o Senhor ficou calado diante da zombaria, diante das chacotas que os homens maus falavam a Jesus. Teve que suportar a dor no seu corpo, suas mãos, os seus pés. Todos foram cravados por pregos, uma coroa de espinho em sua fronte, uma lança furou o seu lado. Grande foi o sofrimento de Jesus. Mas sabe o que a Bíblia nos diz? Lá no livro de Hebreus, ela nos diz que tudo isso Jesus suportou pela alegria que lhe estava proposta. Sim, havia uma alegria, havia algo além do sofrimento que traria grande alegria ao coração de Deus. E qual era, tia Débora, essa alegria? Que eu e você fôssemos purificados, remidos, reconciliados com Deus novamente. A condenação do pecado, a nossa chance que não tínhamos mais, que a nossa vida estava direcionada ao castigo eterno longe de Deus. Agora, pelo sacrifício de Jesus, nós fomos purificados. Agora nós podemos ter relacionamento novamente com o nosso Deus Pai. Havia uma separação entre nós e Deus. Nós fomos criados para viver com o Senhor. O céu não é somente sobre um lugar onde nós vamos morar. O céu é sobre um relacionamento perfeito. A gente vai morar com alguém. Com quem, tia Débora? Com Deus, que é santo, que é puro, que é justo. Nós fomos criados para viver em eternidade com o Senhor, em um relacionamento lindo e perfeito. Mas o pecado, ele veio e nos separou de Deus. Tá vendo aqui, ó, esse buraquinho que a tia Débora tá? Houve uma separação entre aquilo que Deus nos criou para ser, o relacionamento que Ele nos criou para ter com Ele, e o pecado fez essa separação entre eu e Deus, entre você e Deus. E era necessário algo que ligasse este lugar novamente. Nós estávamos aqui sobre o pecado, a condenação do pecado, e algo era necessário que nos ligasse a este lugar de pecado para este lugar de relacionamento íntimo e perfeito com Deus. E para preencher, para fazer esta ligação entre nós que éramos pecadores, condenados pelo pecado, a ter um relacionamento com Deus, a novamente ir morar no céu, ter esta chance, teria que alguém morrer, pagar a nossa dívida de pecado. E quem, tia Débora? Quem foi a ponte que nos ligou novamente a Deus? Jesus Cristo. A cruz do Calvário é a ponte que nos liga
deste lugar de pecadores para novamente ter um relacionamento com Deus. A Bíblia nos diz que Jesus é o caminho até Deus. Quando Deus nos criou, lá no livro de Gênesis, nós fomos criados assim, perfeitos. Não havia em nós nada mal, nada ruim, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Quando Adão pecou, toda a humanidade pecou. E o pecado entrou na nossa vida e nos manchou. Sim, o pecado nos manchou. Tudo que Deus tinha criado para nós de bom, o pecado veio e distorceu e corrompeu tudo, nos separou de Deus. Mas Deus muito nos amou, que enviou o seu Filho, Jesus Cristo, puro, santo, justo, Deus perfeito, para nos remir, para nos salvar e para nos tornar novamente criaturas à imagem e semelhança de Deus. Por meio de Jesus Cristo, nós fomos salvos do pecado. Por meio de Jesus Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus. Por meio de Jesus Cristo, nós nos tornamos herdeiros de toda a glória que pertencia somente a Jesus. Mas através dele, nós nos tornamos também herdeiros. E chegará o dia que nós seremos glorificados, assim como Jesus é glorificado. Nós nos tornaremos a sua imagem e semelhança por completos e estaremos ao lado de Deus nas mansões celestiais. Essa é a missão de Jesus. Jesus é mais que um homem bom, é mais do que um profeta. Ele é o Cristo, o Messias prometido, e sua missão era nos salvar. Quando Jesus estava lá na cruz do Calvário, suportando toda a agonia da dor, depois de muitas horas sofrendo ali naquela cruz, Jesus disse uma última frase: está consumado. Tetelestai. Tia Débora, o que isso significa? O que Jesus quis dizer quando disse está consumado? Criança, sabe o que Jesus estava dizendo? Está pago. A dívida do homem para com Deus por conta do seu pecado está pago. Eu paguei a sua dívida. Jesus pagou a minha e a sua dívida. Jesus estava dizendo: eu cumpri todas as exigências do Pai. Eu cumpri tudo aquilo que o Senhor necessitava para salvar a humanidade. Está pago, está consumado. E o Senhor também estava dizendo para todos aqueles que eu morri, eles pertencem ao meu Pai. Não tem outra maneira para nós chegarmos até o céu. Não tem outra maneira de nós vivermos perto do Senhor que não seja por meio de Jesus. Jesus é o único caminho até Deus. Todas as bênçãos que Deus tem para nós nos são dadas por meio de Jesus Cristo. Para nós chegarmos até o céu, para nós vivermos a eternidade com o Senhor, nós precisamos receber Jesus como nosso único, suficiente Salvador, porque Ele se entregou por mim e por você. Lá no livro de João, a Bíblia nos diz algo muito importante, que Jesus é o caminho que nos leva até Deus, o caminho que nos leva a ter relacionamento com o Pai. Jesus é a verdade,
Jesus é a verdade que nos livra, a verdade que nos alimenta, a verdade sobre quem somos, a verdade do propósito da nossa vida. Deus é a verdade, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a fonte de vida, Ele que nos dá vida, a vida física. Sim, o ar que você está respirando foi Jesus quem deu, mas Ele também é quem nos dá vida espiritual, vida eterna. Assim a Bíblia nos diz, lá no livro de João, no capítulo 14 e no versículo 6. Criança, a vida de Jesus na terra foi maravilhosa. Ele nasceu, ele cresceu, ele se tornou um adulto, ele fez sinais e maravilhas, ele anunciou a boa notícia do Evangelho, mas ele também foi o sacrifício definitivo, o Cordeiro de Deus que morreu por mim e por você na cruz do Calvário. Jesus é mais que um homem bom, ele é Deus, ele é o Deus Filho, ele é aquele, o Cristo, o Messias prometido, que morreu por mim e por você na cruz do Calvário. Nós precisamos de Jesus para vivermos em paz, em amor, em harmonia com Deus. E para chegar ao céu, nós precisamos de Jesus nas nossas vidas. Por todos os nossos anos aqui, viver sempre com Jesus. E a tia Débora quer te fazer uma pergunta. Depois de tudo isso que você aprendeu, você já chamou Jesus para a sua vida? Você já recebeu Ele? Somente por meio de Jesus é que nós poderemos ter a vida eterna e viver ao lado dele nas mansões celestiais. Se você ainda não chamou Jesus para a sua vida, se você ainda não fez um compromisso com Jesus, faça hoje. Fala: Jesus, eu entrego a minha vida, porque eu reconheço tudo que o Senhor fez por mim. Tá bom? Não se esqueça, Jesus é Deus, o Deus Filho. Jesus se fez homem, carne, o Verbo encarnado. Mas Ele também é o Cristo, o Messias prometido, o único que pode nos salvar. Tá bom? Olha, tia Débora está colocando aqui as atividades da semana, realize elas, tá bom? A gente se encontra semana que vem para nossa última aula sobre quem é Jesus. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece de comentar aqui, tia Débora quer saber quem é Jesus para você. Um super beijo, Deus abençoe a sua vida e até semana que vem.